Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje tá iniciando mais um vídeo aqui no canal e é um daqueles vídeos especiais onde Deus ministra no meu coração uma palavra e eu trago aqui pra vocês, compartilho. E hoje é uma palavra muito especial. Deus, ele tá ministrando ela nesses últimos dias. Eu não diria que são muitos dias, porque eu vou falar para vocês que foi difícil montar um contexto para essa palavra, mas eu consegui. Então, antes de iniciar, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, porque além desse tipo de vídeo, eu tenho outros vídeos onde eu mostro meu dia a dia, onde, né, vários tipos de vídeos que talvez você goste. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Então, antes da gente orar para iniciar a palavra, já queria falar para vocês que aqui do lado da minha casa tem uma construção rolando e talvez vocês ouçam alguns barulhinhos. Eu espero que não, acredito que não vai acontecer porque eu abafei tudo, mas acredito que pode ser que vocês ouçam alguma coisinha, mas vamos lá, vai dar tudo certo e eu creio que Deus ele vai ministrar muito, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, me coloco na Tua presença aqui nesse momento, Pai. Como pessoa, Deus, que está se dispondo, Senhor, a ser instrumento Teu agora, Senhor. E eu oro para que essa palavra, Pai, assim como ela falou comigo, que ela possa falar com essa pessoa que está assistindo, Deus. Que essa pessoa, Pai, possa estar com o coração aberto para receber do que o Senhor vai derramar aqui nesse momento, Pai. Assim, Deus, eu entrego, Deus, e eu oro te agradecendo pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, gente, eu vou pegar minha Bíblia aqui, né? E a palavra, ela tá lá em Lucas 7, do 11 ao 15. Vamos dizer que até o 17, mas eu acho que eu vou até o 15. Que diz assim: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era um filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam o carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Bom, gente, essa palavra ela foi muito edificante para mim, mas ao mesmo tempo foi muito desafiadora, porque como eu falei, ela tinha ministrado em mim, só que eu não sei se vocês vão me entender, mas eu não tava conseguindo expressar ela para vocês. Tanto que eu gravei ontem, mas eu não me contentei com o vídeo que eu fiz, então eu vim gravar de novo. E Deus ele foi ministrando, e até tive que pedir ajuda, porque eu não tava conseguindo expressar, sabe? Mas ela ministrou algo muito forte no meu coração. E em principal, no versículo 13, onde Jesus diz para aquela mulher: não chore. Então, para começar a falar o que Deus ele pôs no meu coração em relação a esse versículo, essa passagem, vamos contextualizar toda a situação. Jesus estava chegando naquela cidade e estava saindo o enterro. Tinha muita gente ali, muita gente da cidade estava com aquela mulher. E imagina só como é que estava aquela situação. Uma situação de desespero, porque uma mãe havia perdido o seu único filho. Eu acredito que, não sei se terá mães que vão assistir esse vídeo, mas eu acredito que até eu que sou jovem, adolescente, sei lá, eu imagino que a dor dessa mãe estava muito grande, porque eu acredito que, né, amor de mãe, né, mas não só por isso, mas pela situação em si, tudo que estava acontecendo era literalmente uma palavra que podia definir aquela situação, caos. Tava um desespero, acredito que muito choro, muita tristeza, né, então aquela situação, ela tava, né, e Jesus estava chegando ali, ele viu aquele enterro e ele ficou com muita pena daquela mulher, porque ela, né, ela tava, provavelmente ela tava em prantos, desespero, né, porque, afinal de contas, seu único filho. Então, aí tu me diz, tá, mas o que te intrigou nessa passagem?
O que me entregou nessa passagem, o que mais me chamou a atenção foi quando Jesus ele fala pra ela, não chore. Aí eu fiquei pensando assim, sabe, gente, me colocando no lugar dessa mulher. Me colocando e pensando assim, cara, ela tá ali naquela situação. Jesus viu que era um enterro. Provavelmente ele já sabia que era filho dela, porque afinal de contas Jesus é Jesus. Mas ele chega e fala pra ela, não chore. Eu me coloco no lugar dessa mulher como uma pessoa confusa nesse momento. Pensando, como assim? Ele não tá vendo o que tá acontecendo aqui, ele tá me dizendo pra não chorar. Então, é aí que eu começo a falar o que Deus ele pôs no meu coração. Sabe, gente, aquela mulher, ela não tinha ideia do que Jesus ia fazer, sabe? Ela não tinha ideia do que Jesus estava fazendo ali. E por isso que eu digo, eu coloco esse ponto. Cara, ela podia ter ficado confusa naquele momento, porque Jesus simplesmente chegou e disse para ela, não chore. Eu imagino que a cabeça dela ficou confusa, pensando o porquê, né? Naquele momento tão triste da vida dela. E eu fico... E aí, mais uma vez eu digo, eu entro no ponto, sabe, gente? Ela não tinha ideia do que Jesus ia fazer, ela não tinha ideia do que ia acontecer nesse momento. E muitas vezes na nossa vida é da mesma forma. Eu não digo que... Claro, hoje a gente passa por esse tipo de situação, de mães perderem seus únicos filhos, enfim. Mas eu digo também não somente colocando essa situação em específico, mas outras circunstâncias que a gente passa na nossa vida que são ruins. Situações onde a gente muitas vezes queria pular até, né? Queria poder não passar por isso, né? A gente pensa assim. Só que aquela mulher, quando Jesus chega, ela tava assim tão desesperada que ela chega e ela mal sabe o que vai acontecer. Mal sabe, ali confusa, um homem chegou e disse para mim não chorar. Como assim? E o que Deus ele pôs no meu coração é que a gente muitas vezes está assim. Jesus chega e a gente... Tá, e o que vai acontecer? O desespero, sabe? Era como se ele estivesse perguntando para ela: por que você tá chorando? Por que o desespero, sabe? Então, ele chega para nós e a gente não sabe o que ele vai fazer, sabe? Algo que Deus ele coloca muito no meu coração é sobre confiança, sobre confiar no agir dele. E agora, eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo, mas a gente tá em 2023 ainda, exatamente, eu acredito se eu não tô errada, contando com hoje, faltam 3 dias para 2024. Se eu não estou errada, posso estar enganada. Mas, pelas minhas contas, assim, baseando, né? Acho que é. Aí, a gente tá quase entrando no ano de 2024 e eu até tava conversando com uma pessoa sobre isso. E muitas vezes a gente tá tão atucanado com isso, mas a gente acaba esquecendo que os planos do Senhor são muito melhores para as nossas vidas. E como eu disse, às vezes a gente tá tão desesperado assim que Jesus chega e a gente fica confuso. E ele pergunta para nós, por que o desespero? Por que você está chorando? Sabe, confia em mim. E a gente, muitas vezes, a gente não entende o que Jesus está chegando e fazendo quando ele chega, sabe? Assim como aquela mulher, eu acredito que quando ele chegou e falou isso pra ela, ela não entendeu. Porque às vezes tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não vai entender. Mas, sabe? Eu fico assim impressionada. E quando Jesus vai, ele fala pra ele, moço, levante-se. E ele levantou, sabe? E Jesus o entregou à mãe. E eu imagino a cara daquela mulher, gente. Eu imagino a cara de, sabe, feliz, surpreendida com o que Jesus havia feito na vida dela. E assim como eu falei, eu tava conversando com uma pessoa sobre isso, né? Sobre os planos e coisas pra 2024. Às vezes a gente tá tão assim, sabe? Mas a gente esquece que a gente precisa alinhar o nosso coração com o do Senhor. Alinhar os nossos planos com o do Senhor. Às vezes, que nem essa mulher, a gente não entende o que Jesus vai fazer. E estamos desesperados e as coisas acontecendo, a gente na correria. E Jesus chega e até... Eu destaco mais as circunstâncias ruins. Jesus chega e ele pergunta por que o desespero? Por que o desespero? Os meus planos eles são muito melhores que os seus.
E tem um lembrete no vídeo passado que eu postei aqui no canal, onde eu coloquei no meio do vídeo, um vídeo onde eu tava me arrumando pra sair, pra ir fazer a sobrancelha. E eu coloquei um lembrete no vídeo, um lembrete muito importante, onde às vezes a gente acha, mas eu sei que tem que confiar, mas eu coloquei no vídeo e eu falei que a gente precisa confiar. A gente precisa confiar mais no Senhor. Muitas vezes a gente tá tão desesperado, tá tão envolvido com as coisas, inclusive final de ano a gente fica agitado, a gente fica indo atrás de presente, de coisas, mas a gente esquece que são só as mesmas coisas e as coisas vão passando, sabe? E a gente vai se envolvendo na correria. Então a gente acaba esquecendo de parar, de contemplar o que Jesus está fazendo, de confiar. E o que Deus ele mais fala comigo e que eu oro muito sobre isso é sobre a questão de confiar. Eu sei que você pode até pensar, tá, Laís, mas como assim? Tu vai orar por confiança? Tu sabe que tu vai ganhar situações para confiar. Sim, eu sei, é exatamente isso que aconteceu. Porque é necessário a gente confiar. Assim como a minha líder também já disse, eu falo aqui, eu não tenho vergonha de falar. Às vezes ela fala pra mim e isso é um tapa na cara, porque é um tapa mesmo, mas a gente precisa às vezes dessa correção, de a gente parar e às vezes se sacudir. Olha pra mim, confia. Então, às vezes ela fala, até parece que tu não conhece o pai que tu tem. E o Senhor, ele não é muitas vezes como as pessoas que a gente precisa estar com o pé atrás em questão de confiar. Não, o Senhor é diferente, o Senhor é poderoso, o Senhor ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Eu até essa questão de planos e de coisas para 2024 foi agora que o Senhor colocou no meu coração, porque assim como aquela mulher que lá ela não entendia o que aquele homem que falou para ela não chorar ia fazer, ela ficou confusa e assim é muitas vezes com nós, a gente nem sabe ali. Aí quando vê Jesus chega e ele nos surpreende. Às vezes a gente tá tão assim, né, desesperado, Jesus vem e nos surpreende. Porque às vezes a gente acaba não confiando no que o Senhor pode fazer. A gente duvida muito e parece que às vezes a gente não conhece o Pai que a gente tem. E outra coisa que eu aprendi muito com a minha líder, e eu falo mesmo que eu aprendi com ela, foi que uma vez ela me falou, às vezes a gente age como se Deus ele fosse um Deus de papel, como se ele fosse um Deus de pedra, sei lá. Não, mas o Senhor, ele é um pai que ele ama e ele quer pôr os planos dele sobre a nossa vida, porque os planos dele são muito melhores para as nossas vidas. E assim como aquela mulher, ele quer nos surpreender, o Senhor quer agir, o Senhor quer fazer. Eu tenho uma música da Gabriela Rocha do... Eu esqueci o nome daquele moço, mas é uma música nova que se chama Tu És Poderoso. E tem uma parte que ela fala como é que o Senhor pode insistir em ver os teus milagres em mim? Porque o Senhor quer ver os milagres dele, o Senhor quer que a gente participe disso, sabe? Eu digo bem a verdade mesmo, o Senhor não precisa da gente, mas a gente precisa dele. E ele quer, porque ele nos ama, ele é um pai que nos ama. E ele quer que a gente vivencie esses planos que ele tem para nós. Eu até tenho um quadrinho pequenininho que diz, né, que diz que os planos do Senhor são maiores que os meus, né? Então, tem um versículo em 1 Coríntios 2,9 que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem para fazer na vida daqueles que o amam. Então, cara, se isso não é, eu não sei, sabe? Se isso não é algo que a gente precisa, tipo, acordar para enxergar, eu não sei, gente, porque, cara, eu tomei um tapa na cara com esse versículo, porque é como se, gente, eu não sei nem palavras para expressar, mas é sobre confiar, porque o Senhor, ele tem o melhor para aqueles que o amam, para aqueles que se entregam. Então, outro versículo também que eu não me lembro onde é que tá, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Então eu queria deixar essa palavra, sabe? Aquela mulher, ela não entendia. O que Jesus vai fazer? Do nada Jesus chegou e surpreendeu ela, ele fez aquele milagre
aquele milagre tão lindo que a gente vê nesse versículo, né? Onde ele ressuscitou esse filho, e onde ele restaurou essa mãe também, né? Então, essa palavra que eu queria deixar. Eu acredito que Deus, ele pôs ela aqui e eu creio que alguém está sendo tocado com essa palavra. Inclusive eu estou falando aqui, eu estou sendo tocado por essa palavra. Mas o Senhor, ele é perfeito em tudo que faz. Confie nele. O Senhor vai fazer e o meu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é muito melhor. Às vezes a gente quer as coisas tudo, mas não, né? O Senhor, ele vai fazer, o Senhor vai agir, mas no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então é isso, gente. Eu queria deixar essa palavra. E mais uma vez agradecer para você que ficou até aqui. Hoje é o recorde do vídeo, da palavra mais longa aqui desse canal. Então eu queria deixar aqui para você e espero que o Senhor tenha tocado no seu coração. Amém? É isso, gente. Até a próxima.